A maioria dos homens passa a vida inteira acreditando que precisa ser aceito, validado, elogiado. Eles vivem correndo atrás de provas de valor, mendigando migalhas de atenção, tentando preencher o vazio interno com o olhar de alguém de fora. Mas existe um segredo que os homens fracos nunca descobrem. E é por isso que vivem presos no mesmo ciclo de rejeição, desrespeito e frustração. O que diferencia o homem comum do homem forte não é aparência, não é status, não é dinheiro. É algo muito mais profundo, algo que nunca é ensinado, mas que transforma completamente a forma como as mulheres te enxergam e como o mundo reage a você. Hoje você vai descobrir esse segredo. E se tiver coragem de olhar para dentro, nunca mais será o mesmo. A ilusão dos homens fracos. Os homens fracos vivem em um estado constante de ilusão. Eles acreditam que, para serem aceitos, precisam se moldar às expectativas externas. Passam horas tentando ser agradáveis, sorrindo quando não querem sorrir, aceitando situações que ferem sua própria dignidade apenas para não perder a aprovação de alguém. O problema é que toda essa busca desesperada não gera respeito. Gera apenas desprezo, porque ninguém respeita aquilo que se curva com facilidade. Ninguém valoriza o que está sempre disponível, sempre pronto, sempre desesperado para agradar. O homem fraco pensa que quanto mais ele dá, mais será amado. Mas na prática, quanto mais ele se entrega sem critério, mais ele é visto como descartável. Ele se engana, acreditando que o amor é conquistado pelo esforço exagerado, pelas palavras bonitas, pelas promessas infinitas. O que ele não percebe é que, enquanto corre atrás, revela que não tem nada sólido dentro de si. Essa é a ilusão fatal. Acreditar que ser desejado depende da aprovação de fora. E é por isso que os homens fracos nunca descobrem o segredo. Porque estão ocupados demais, olhando para fora, enquanto o verdadeiro poder só pode ser encontrado dentro. As mulheres sentem isso com clareza. Elas percebem quando um homem está agindo a partir da necessidade, da carência, da falta. E mesmo que sorriam, mesmo que se divirtam por um momento, no fundo sabem, esse não é o homem que pode ser respeitado. Esse não é o homem que carrega presença. Esse não é o homem que transmite segurança. O segredo que os homens fracos nunca descobrem é que não é o esforço desesperado que cria desejo. Não é o excesso de palavras que gera respeito. Não é a pressa em se justificar que garante valor. O que diferencia o forte do fraco não é a quantidade de coisas que ele faz, mas a essência de quem ele é. É a capacidade de sustentar o silêncio sem implorar. É a coragem de dizer não sem medo de perder. É a postura de permanecer firme, mesmo quando todos esperam que ele se curve. E até que o homem desperte para isso, ele continuará preso à ilusão, acreditando que precisa correr atrás, quando na verdade só precisava parar e olhar para dentro, a busca desesperada pela aprovação. O homem fraco não percebe, mas toda a sua vida é movida por um único impulso: ser aceito. Ele acorda pensando no que precisa fazer para agradar. Ele fala escolhendo palavras que soem bonitas, mesmo quando não correspondem à verdade. Ele age esperando sempre uma recompensa, um sorriso, um gesto de aprovação. Mas essa busca é um veneno. Porque quanto mais ele tenta ser aceito, mais deixa de ser autêntico. Quanto mais ele se adapta às vontades dos outros, mais se afasta da sua essência. E quanto mais ele corre atrás de aceitação, mais transmite a mensagem de que não vale nada sozinho. As mulheres percebem isso de forma instintiva. Uma mulher pode até se divertir com a atenção exagerada, pode até usufruir da energia de um homem que se doa em excesso, mas no fundo não sente respeito por ele, porque o respeito nunca nasce da necessidade. Respeito nasce da presença. O homem que vive em busca de aprovação mostra, sem perceber, que está disposto a negociar sua dignidade em troca de um pouco de atenção. E não há nada mais frágil do que isso. Não importa se ele é bonito, se tem dinheiro, se tem status. Se dentro dele existe essa fome desesperada, tudo isso se torna irrelevante. A aprovação externa é uma prisão invisível. Ela faz o homem acreditar que precisa se comportar como um personagem para ser aceito. Mas, no fundo,
Quem se torna escravo da aprovação nunca será verdadeiramente desejado. O segredo que os homens fracos nunca descobrem é simples. Quanto mais você busca a validação de fora, mais perde a sua força interior. Quanto mais você implora, mais se torna invisível. E só quando você é capaz de viver sem essa necessidade, é que a verdadeira presença começa a nascer. O preço da fraqueza. Todo homem paga um preço. Uns pagam o preço da disciplina, do silêncio e da presença. Outros pagam o preço da fraqueza, da pressa em agradar e da necessidade de aprovação. O preço da fraqueza é alto. Ele se apresenta de forma sutil no início. Falta de respeito, pequenas provocações, silêncios que se estendem. Mas com o tempo, o preço se torna pesado demais. Rejeição constante, relacionamentos quebrados, a sensação de nunca ser suficiente. O homem fraco acredita que, ao se entregar sem limites, vai ser amado. Na verdade, ao se doar sem critério, ele apenas se torna descartável. A mulher pode até aceitar a presença dele, pode até usufruir do que ele oferece, mas nunca o verá como prioridade, porque o que é frágil pode ser usado, mas jamais será reverenciado. E não é só na relação com as mulheres que isso acontece. Na vida, em geral, o fraco é sempre colocado em segundo plano. Ele é usado no trabalho, ignorado nas decisões, esquecido nas escolhas. O mundo percebe quando alguém não tem firmeza, e o mundo não perdoa isso. Esse é o preço da fraqueza. Viver como sombra, existindo apenas no reflexo da vontade dos outros. O homem que não descobre o segredo nunca constrói sua própria presença. Ele permanece escravo do olhar alheio, sempre esperando que alguém diga quem ele é. Mas aqui está a verdade que separa os fortes dos fracos. O respeito não nasce do quanto você oferece, mas daquilo que você é capaz de sustentar. O desejo não vem da pressa em conquistar, mas da calma em permanecer. E a verdadeira grandeza não está em ser visto por todos, mas em não precisar ser validado por ninguém. Enquanto o fraco paga o preço do desprezo, o forte paga o preço da solidão inicial. Mas no fim, é o forte que conquista o respeito que dura. E essa é a diferença que muda tudo. A virada do homem forte. Chega um momento em que o homem desperta. Não porque alguém o ensinou, mas porque ele se cansou de ser fraco. Ele se cansa de viver implorando atenção, de se sentir descartável, de carregar nas costas o peso da sua própria submissão. Esse é o ponto de virada, quando a dor da fraqueza se torna maior que o medo da mudança. A virada do homem forte não acontece de forma repentina, mas em silêncio. Ela começa quando ele percebe que não precisa mais mendigar amor. Quando entende que correr atrás de aprovação é o mesmo que se afastar de si. Quando aceita que ser rejeitado por muitos é melhor do que ser desrespeitado por todos. É nesse instante que ele descobre o segredo. A verdadeira força não está em agradar, mas em não se dobrar. Não está em falar demais, mas em sustentar o silêncio. Não está em ser visto, mas em ser sentido. E algo poderoso acontece quando o homem faz essa virada. O mundo passa a tratá-lo de forma diferente. As mesmas mulheres que antes o ignoravam, agora olham duas vezes. Os mesmos homens que o desrespeitavam, agora medem as palavras. As mesmas situações que antes o esmagavam, agora perdem o poder. Porque a virada não é externa, é interna. E tudo o que muda dentro inevitavelmente se manifesta fora. A virada do homem forte não é sobre se tornar frio ou inacessível. É sobre se tornar completo em si mesmo. É sobre não precisar de nada para existir inteiro. É sobre entender que respeito não se pede, se impõe. Os homens fracos nunca descobrem esse segredo, porque fogem da dor. O homem forte, ao contrário, atravessa a dor. E é justamente isso que o transforma. Essa é a virada. O momento em que o homem deixa de ser conduzido para se tornar condutor. Deixa de ser sombra para se tornar presença. Deixa de ser invisível para se tornar inesquecível. O verdadeiro segredo, o segredo que os homens fracos nunca descobrem, não está escrito em livros comuns. Não é falado nas conversas do dia a dia e dificilmente será ensinado por alguém. Esse segredo não pode ser comprado, não pode ser decorado,
não pode ser copiado. Ele só pode ser conquistado quando o homem decide olhar para dentro e suportar o que encontra. O verdadeiro segredo é simples. A força não está em conquistar os outros, mas em conquistar a si mesmo. Enquanto o fraco busca a aprovação fora, o forte encontra firmeza dentro. Enquanto o fraco mendiga a atenção, o forte cultiva a presença. Enquanto o fraco teme a rejeição, o forte entende que ser rejeitado é apenas parte da jornada de quem não se dobra. E é por isso que tão poucos homens descobrem esse segredo. Porque ele exige disciplina, exige silêncio, exige a coragem de ficar sozinho até que a própria presença seja suficiente. Esse segredo muda tudo. Porque quando o homem o descobre, ele não precisa mais implorar por respeito. Não precisa correr atrás de desejo. Não precisa se moldar para caber no mundo dos outros. Ele passa a caminhar de forma diferente. Passa a falar menos, mas cada palavra tem peso. Passa a olhar nos olhos sem hesitar. Passa a te atrair sem fazer esforço. Porque sua energia fala mais alto do que qualquer frase ensaiada. As mulheres percebem, mesmo que jamais admitam. Sentem que estão diante de algo sólido, algo raro, algo que não pode ser manipulado. E é justamente isso que as prende. Não é o charme barato, não é a pressa em agradar, não é a tentativa desesperada de impressionar. É a presença silenciosa de um homem que descobriu o segredo. Esse é o ponto de separação entre os que vivem sempre na sombra e os que se tornam inesquecíveis. Não é sobre beleza, não é sobre dinheiro, não é sobre sorte. É sobre carregar dentro de si aquilo que ninguém pode tirar, a certeza de quem você é, o despertar do forte. O despertar não acontece de repente, mas em silêncio. É como o nascer do sol. Primeiro uma claridade tímida, depois uma luz que cresce até iluminar tudo ao redor. Assim é o despertar do homem forte. Ele começa quando você percebe que não precisa mais provar nada. O homem que desperta não busca aplausos. Não busca reconhecimento. Não busca ser aceito. Ele simplesmente é. E essa é a diferença que separa os que ficam presos na sombra dos que passam a caminhar na luz. O despertar do forte é perceber que a rejeição não é o fim, mas apenas um filtro que elimina aquilo que não merece sua presença. É entender que o silêncio não é fraqueza, mas a expressão mais pura da força. É reconhecer que, quando você não precisa de ninguém para se sentir completo, paradoxalmente, todos passam a te perceber como alguém impossível de ser ignorado. As mulheres sentem isso no ar. Mesmo que nunca confessem, sabem quando estão diante de um homem desperto. Sentem a diferença no olhar que não vacila, na postura que não se curva, na energia que não pede nada, mas que, ao mesmo tempo, carrega tudo. Esse é o segredo final. O despertar não é sobre ter poder sobre os outros, mas sobre não ser controlado por nada. É sobre caminhar leve, porque nada mais te prende. É sobre deixar para trás as correntes invisíveis da aprovação, da carência, da fraqueza. E é exatamente por isso que tão poucos homens chegam até aqui. Porque esse caminho exige coragem, exige atravessar a dor, exige suportar a solidão, exige confrontar a própria verdade. Mas os que chegam, esses se tornam inesquecíveis. O homem desperto não precisa falar que mudou. Todos ao redor percebem. Ele entra em silêncio e sua presença fala mais alto do que qualquer palavra poderia. E é aí que o jogo termina. Não porque ele venceu os outros, mas porque finalmente venceu a si mesmo. Agora você sabe. O segredo que os homens fracos nunca descobrem não está no dinheiro, nem na aparência, nem no esforço desesperado por atenção. Está na presença. Está na firmeza de um homem que não precisa de aprovação para existir. Se você chegou até aqui, já deu um passo que a maioria nunca terá coragem de dar, olhar para dentro e reconhecer a própria força. Não volte atrás. Não aceite viver como sombra quando pode ser presença. Se inscreve agora, ativa as notificações e continua comigo, porque aqui é o lugar de quem nasceu para ser lembrado.